Olá, pessoal! Na aula passada eu falei de compasso simples. Lá eu falei da pulsação, que é uma unidade de medida na música neutra. E essa pulsação ela pode se agrupar no que a gente chama de métrica, a métrica binária, que é o compasso binário, em que a gente tem um apoio e um não apoio. O ternário, um apoio, dois não apoios. Então a gente tem binário, um, dois. O ternário, dois, três, dois, três. E a gente tem o quaternário, um apoio, não apoio, um meio apoio e um não apoio. Dois, três, quatro. Dois, três, quatro. No compasso composto, a gente tem exatamente a mesma coisa. A gente tem binário, dois. Tem ternário, dois, três. Dois, três. E quaternário, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Mas então, qual a diferença entre compasso simples e compasso composto? A diferença está na divisão interna, na divisão da unidade de tempo, na divisão da pulsação. Tá? No compasso simples, a gente tem sempre uma divisão por 2. Então, a unidade de tempo pá, 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 pode ser pensada como divisão assim, ó. Tai, tai, e dois e dois no compasso ternário. E dois e três e dois, três e né, no quaternário. E dois e três e quatro e dois e três e quatro né? Esse i que eu coloquei é uma divisão. Eu dividi o tempo em duas metades. E dois, né? Isso funciona no compasso simples. Então, no compasso simples, a gente pode ter 2, pode ter 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tá? No compasso simples. A diferença para o compasso composto, que a divisão, a primeira divisão interna da unidade de tempo, no compasso composto, é uma divisão por 3. Então, ao invés de a gente ter e 2 e 3 e 4, a gente teria assim, tá, 2 tá, 3 tá, 4 tá, 2 e 3 e 4 e. A primeira divisão por 3. Se for 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, e não mais 2 ou 4. Então aqui eu coloquei. Isso aqui funciona para o compasso simples. A gente tem uma mínima, que pode ser a unidade de tempo, a mínima, que é dividida em duas semínimas, 4 colcheias, 8 semicolcheias, 16 fusas. Se a gente tem como unidade de tempo a semínima, a gente tem a divisão, primeira divisão em duas colcheias, ou 4 semicolcheias, ou 8 fusas, né? A gente podia continuar aqui, mas só pensando nessas figuras aqui, a gente tem isso na forma simples. No compasso composto, a gente vai ter como divisão interna aqui 3, 6, 12 e 24. Então,
uma semínima, a gente vai ver que não é uma semínima exatamente, mas dividido por 3, uma unidade de tempo, vou colocar assim, uma unidade de tempo, por 3, por 6, ou por 12 fusas, tá? Mas qual que é essa unidade de tempo? Não pode ser mais a semínima, que a semínima, ela se divide em 2 colcheias. Não pode ser mais a mínima, porque a mínima se divide em 2 semínimas. Ela tem que ser uma figura pontuada, para que a gente possa dividir em 3. Uma mínima pontuada, para que a gente possa dividir em 3. Então, a unidade de tempo de um compasso composto é uma figura pontuada. É uma figura pontuada para que a sua primeira subdivisão seja por 3. Então, essa é a grande diferença do compasso simples e o compasso composto. A gente tem como nomenclatura, como escrita na partitura. O compasso simples, a gente tem 2, 3 ou 4. E no numeral de baixo, a gente tem a figura, né? A gente lembra daquela tabelinha de figuras, que a gente tem a figura associada a um numeral. Então, a figura semibreve é associada ao numeral 1, a figura mínima associada ao numeral 2, a semínima ao numeral 4, a colcheia ao numeral 8, a semicolcheia ao numeral 16. 32 para fusa, 64 para semifusa. Então, nos compassos simples, a gente tem 2, binário, ternário 3, quaternário 4. E aqui embaixo a gente coloca qual figura é a unidade de tempo. Então, se a unidade de tempo for a semínima, 4. Se a unidade de tempo for a mínima, 2. Se a unidade de tempo for a colcheia, 8. Né? Essa é a unidade de tempo. Tá? No compasso composto, a gente teria 2, binário, mas a gente teria aqui uma figura pontuada. Por exemplo, a semínima pontuada. 3, uma figura pontuada, no caso aqui a mínima pontuada. 4, no caso aqui a colcheia pontuada. A colcheia pontuada. Só que a gente não tem um numeral para ser mínima pontuada, né? A gente tem um numeral para ser mínima. A gente não tem um numeral para ser mínima pontuada. Então a gente não tem o que colocar como numeral aqui embaixo. O que a gente faz? Ao invés de colocar um numeral de uma semínima pontuada, que não existe, a gente vai colocar o numeral da subdivisão. Qual que é a subdivisão da semínima pontuada? É a colcheia. É a colcheia. E a colcheia a gente sabe, é 8. Mas agora, então, se a gente colocar 8, a gente não vai poder colocar o 2, porque não são 2 colcheias. São 2 conjuntos de 3 colcheias. No compasso binário, em que a semínima pontuada é a unidade de tempo, o que a gente tem? 2 conjuntos de 3 colcheias. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem
6 por 8. Então, o compasso binário que tem unidade de tempo semínima pontuada é o 6 por 8. O compasso composto ternário, aqui eu apago. Compasso composto ternário que tem a mínima pontuada, a primeira subdivisão aqui é a semínima. Aqui nesse compasso ternário, nós vamos ter 3 conjuntos de 3 semínimas. 3 conjuntos de 3 semínimas. 3 mais 3 mais 3. 9. A gente vai ter no lugar do 3, 9. O quê? 9 por 4. Então, o compasso ternário em que a unidade de tempo é a mínima pontuada é o 9 por 4. 12. Vamos ver esse aqui. Aqui a gente tem 4 colcheias pontuadas. Ou seja, a gente tem 4 grupos de 3 semicolcheias. Quatro grupos de 3 semicolcheias. 4 grupos de 3 semicolcheias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Então a gente tem 12 semicolcheia 16. 12 por 16. Então, o compasso quaternário, em que a unidade de tempo é a colcheia pontuada, é o 12 por 16. Então, resumindo aqui, compassos simples. A gente tem compasso binário, ternário e quaternário. A unidade de tempo dos compassos simples estão registradas aqui embaixo. Então, por exemplo, 2 por 4 é um compasso binário com a unidade de tempo semínima. 3 por 4 ternário com unidade de tempo semínima. 4 por 4 quaternário com a unidade de tempo semínima. O compasso correspondente, ou seja, o compasso que também é binário e tem unidade de tempo semínima, só que no caso do composto semínima pontuada, vai ser o 6 por 8, porque a gente não tem um numeral para semínima pontuada, a gente tem um numeral para colcheia, não é? A gente tem um numeral para colcheia. Então, o que diz o compasso binário composto? Ele diz que tem 2 conjuntos de 3 colcheias. Compasso ternário, 3 por 4. A unidade de tempo aqui é a semínima. Compasso ternário composto, a unidade de tempo é a semínima pontuada. Vai ser 9 por 8. Porque a gente está dizendo aqui com 9 por 8 que a gente tem 3 conjuntos de 3 colcheias. 3 conjuntos de 3 colcheias. 4 por 4, unidade de tempo semínimo.
Compasso composto quaternário com unidade de tempo semínima. 12 por 8. Porque a gente está dizendo aqui que nós temos 4 conjuntos de 3 colcheias. Então, a gente viu que, por exemplo, 2 por 4, compasso binário simples, que a unidade de tempo é a semínima. Ele tem como correspondente 6 por 8, que também é binário, que também a unidade de tempo é semínima, só que pontuada, né? Por exemplo, 2 por 2. 2 por 2, a unidade de tempo é a mínima. O correspondente composto é 6 por 4, que também tem unidade de tempo a mínima, pontuada. 3, ternário. 3 por 4, unidade de tempo semínima, correspondente 9 por 8, unidade de tempo também semínima, pontuada. 3 por 2, mínima como unidade de tempo, correspondente 9 por 4, unidade de tempo a mínima, pontuada. 4 por 4, semínima, correspondente 12 por 8, unidade de tempo semínima, pontuada. 4 por 2, unidade de tempo mínima, compasso composto correspondente 12 por 4, unidade de tempo mínima, pontuada. Então, aqui nós estamos vendo as unidades de tempo. Mas vocês lembram que a gente tem unidade de tempo e unidade de compasso. Então, vou fazer uma tabelinha aqui com 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4. E aqui embaixo o correspondente 6 por 8, 9 por 8 e 12 por 8. Reparem, binário simples é 2, binário composto é 6, ternário simples é 3, ternário composto é 9, quaternário simples 4, quaternário composto 12. Aqui, a unidade de tempo, o T é a semínima. A unidade de compasso, são 2 semínimas, é a mínima. Unidade de compasso, uma figura que complete o compasso. 3 por 4, unidade de tempo semínima. Unidade de compasso, a mínima pontuada. 3 semínimas dá uma mínima pontuada. 4 por 4, unidade de tempo, a semínima. Unidade de compasso, a semibreve. 4 semínimas dá uma semibreve. Agora, aqui em 6 por 8, unidade de tempo é a semínima pontuada. A unidade de compasso, vão ser 2 semínimas pontuadas, dá uma mínima pontuada. 9 por 8, a unidade de tempo também é a semínima pontuada. Aqui a gente não tem como fazer uma figura só para a unidade de compasso. O que a gente tem como unidade de compasso? Uma mínima pontuada ligada
uma ligadura de prolongamento, ligando uma mínima pontuada a uma semínima pontuada. Então, 1, 2, 3 tempos. 12 por 8, unidade de tempo, a semínima pontuada. A unidade de compasso vai ser a semibreve pontuada. 4 semínimas pontuadas dá uma semibreve pontuada. Vamos ver agora um arranjo para coral da música Sonho Impossível, do Chico e do Rui Guerra, que na verdade é uma versão de Impossible Dream, de Joe Darion e Mitch Leigh. Essa música ela está em compasso composto, um 6 por 8, logo um 12 por 8 e um 9 por 8. Ou seja, aqui nos 3 primeiros compassos já tem um binário, um quaternário e um ternário. Vejam aqui que a unidade de tempo é a semínima pontuada. O 8, que é a colcheia, aqui nós temos 2 grupos de 3 colcheias, formando 2 semínimas pontuadas. Aqui 4 grupos de 3 colcheias, né, formando 4 semínimas pontuadas. E aqui 3, aqui 1, 2, 3 colcheias, 4, 5, 6 na semínima pontuada, 7, 8, 9 colcheias, 1 semínima pontuada, 2 semínimas pontuadas, 3 semínimas pontuadas. O que mais que a gente tem aqui nesse arranjo? Tem aqui as colcheias formando uma semínima pontuada, aqui uma mínima pontuada, são 2 tempos, 2 unidades de tempo aqui, ó, né? 2 semínimas pontuadas, 2 unidades de tempo. E a gente tem esse ritmo aqui, pá, 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 né? Colcheia, mais o ponto, que seria uma semicolcheia, mais uma semicolcheia, 2 colcheias, 3 colcheias aqui. Então, formando uma semínima pontuada, uma unidade de tempo aqui. Eu vou cantar aqui o soprano para a gente sentir. A gente sente na batida do compasso composto um pouco mais circular, porque no compasso simples a gente sente binário, 1, 2, 1 e 2. E no compasso composto, 1, 2, 3, 4, 5, dá 1, 2, 1, 2, 1, 2. Internamente, a gente já está pensando assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, quando vocês virem um compasso composto, já pensa na divisão interna da unidade de tempo. Tem aqui, né? Mas a gente já pensa na unidade, na divisão interna da unidade, pá, 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 pá. Tá? Então, aqui, vou cantar o soprano. Mais um sonho, vou sonhar, sonhar, mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender. Tá, 10. Vou pegar aqui o baixo também. Então, mais um sonho vou sonhar, mais um sonho sonhar, mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender e sofrer.
Então é isso. Aqui no livrinho de teoria, nós vamos ter lá no capítulo 10 alguns exercícios. Achar aqui o capítulo 10. Aqui, esse é o capítulo 10. Nós temos aqui no início escrever unidades de tempo e compasso, de compassos simples e compostos. Aqui a gente tem uns outros compassos que eu vou explicar em uma próxima aula também. Encontrar compassos correspondentes, e tem alguns cantes também, alguns bata o ritmo, de compassos simples e compostos. E eu vou colocar vários outros exercícios aí no WhatsApp para a gente ir fazendo, tá bom? Então, um abraço.